A paz de Cristo, você, querido ouvinte, amigo e amiga em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você nesta tarde mais uma parte da Palavra de Deus no livro de profeta Isaías, capítulo 54, versículo 16 e 17. Faremos a leitura na versão Bíblia de Genebra, versão contemporânea. Diz assim: o Senhor falando através da boca de Isaías para o povo de Israel. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. E eu gostaria de falar com vocês também nessa tarde, noite, dia, é que esse capítulo 54 de Isaías, ele vai falar de uma experiência, e Deus vai usar uma espécie de alegoria pela boca do profeta, de um casamento, ou seja, de um relacionamento de um jovem com uma jovem, de um homem com uma mulher, de um noivo com a sua noiva. Lembrando que o noivo no Antigo Testamento, o noivo nos tempos bíblicos, eram aquelas pessoas que já estavam comprometidas para o casamento, só que ainda não haviam se casados. Mas eles já deveriam agir como se tivessem casados, no sentido de, não das relações sexuais, mas no sentido do respeito, no sentido da fidelidade, no sentido do compromisso. Então esse capítulo vai nos falar um pouco sobre isso. E aí, a palavra do noivo para essa noiva, e é uma situação difícil desse noivo com essa noiva. Porque essa noiva, que é Israel aqui, o noivo que é Cristo, que é o Deus Pai, na figura aqui do Antigo Testamento, ele foi traído. Ou seja, a sua noiva, comprometida com ele, começou a olhar e se envolver e a flertar com outros homens, com outros povos, com outros deuses. E aí ele vai dizer assim, se você puder ler todo esse capítulo, é muito interessante, porque ele vai, no versículo 1, ele vai dizer: canta alegremente, estéril, aquela que ainda não deu à luz, aquela que é solitária, que ainda não está plenamente casada. Te acho. Maldita. Ferro. Então nós podemos observar que nesse capítulo, lá a partir do versículo 1, Deus vai falar como noivo para Israel, e vai dizer
para ela, ó, canta alegremente, ó estéril, ou seja, se alegre mesmo sendo estéril, mesmo ainda não tendo casado, mesmo ainda não tendo filhos, mas isso não é para sempre. Vou mudar a tua sorte. E aí ele diz, e creia verdadeiramente nisso que eu estou te falando, nisso que eu estou te prometendo, nisso que eu estou dizendo, vivencie, busque a razão para se alegrar. Ou seja, creia nas minhas promessas para contigo. E então ele diz, demonstre, dê sinais dessa credibilidade, dessa fé para comigo. Alarga as tuas tendas, veja as necessidades, supre-as, não pare, siga em frente, firma bem as tuas colunas, porque no versículo 3 ele diz, tu vais transbordar para a direita e para a esquerda, transformarás outras vidas, outros verão o teu crescimento, haverá mover em todas as direções, alguns vão ver, porém você é que vai experimentar. Então veja como Deus vai trabalhando na vida dessa noiva e as promessas, o que ele vai falando. Confie e acredite. Mas ele fala de que, apesar dessas promessas, apesar essa noiva, ela não acredita. Ela não se mantém fiel. Ela se deixa envolver pelos outros deuses. Ela se deixa envolver pelas outras nações. Ela se deixa envolver pelo desejo das conquistas. E aí ele vai dizer, eu sei quem você era. Desamparada, envergonhada, humilhada. Eu sei qual é a tua situação, mas eu te escolhi para ser minha. Versículo 4 e 5. Versículo 6, ele vai dizer, pois eu te chamei, mesmo você estando abatida, rejeitada, desprezada. E aí, versículo 7 ao 9, ele vai dizer, eu é que fui traído, eu que deveria e estive indignado, ofendido, eu é que fui desrespeitado, mas eu me volto para você e estou fazendo promessas. E as minhas promessas, então, ele começa mais claramente no versículo 10, ele vai dizer, a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Então veja que o que ele fala no versículo 10. Olha a palavra, outra palavra de esperança, outra palavra de fé, outra palavra de confiança. E ele diz, você é que me enganou, você é que me iludiu, você é que me traiu. No entanto, eu é que estou voltando para você. Eu estou lhe perdoando. E vou fazer, e tenho, por que isso? E ele vai dizer, esse versículo 10, ele diz, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma aliança contigo. Ou seja, eu não te fui infiel, eu não sou infiel, eu permaneço fiel. Apesar das suas atitudes, eu permaneço fiel. Então, olha a palavra desse noivo para com essa noiva. E aí ele vai dizer, versículo 11 e 12, cumprirei o que te prometi. Versículo 13 ao 15, ele vai dizer, eu cuidarei dos nossos filhos. Ou seja, você não ficará desfilhada, você deixará de ser envergonhada, você deixará de ser humilhada. Eu lhe darei filhos.
E para isso ele diz assim, ele dá um exemplo, ele usa assim uma figura de um ferreiro, ele diz, eu criei o ferreiro. O ferreiro era aquele que preparava as armas, as lanças, as espadas, os objetos de metais, de ferro, para as guerras, para as lutas, para as defesas, os ferrolhos das portas, enfim. Ele está dizendo, fui eu quem criei, ou seja, fui eu que dei sabedoria a eles para agirem e utilizarem essas coisas com entendimento. Mas ele vai dizer ainda no 16, eu também criei o assolador para destruir. O assolador é aquele que usa as armas indevidamente, usa as armas para destruir, usa as armas para ferir, usa as armas não para se defender, mas usa as armas para castigar. E ele está dizendo, mas eu também fiz o assolador. Deus está dizendo, eu continuo no controle de todas as coisas. E aí a gente vê esse versículo 17, que ele diz, você não será vencida nos ataques. Apesar das oposições que você vai sofrer, você não será vencida. Porque você não está sozinha, porque eu estou contigo, porque eu vou te defender, porque eu estou te defendendo. Aqui está também, então, a promessa e a herança para os filhos de Deus. Nós precisamos crer que o Senhor está nos defendendo, que o Senhor está nos protegendo, que Ele continua no controle de todas as coisas. Porque aquele que prometeu é fiel. E aquele que prometeu é o Senhor de toda a terra, como diz aqui o texto. Veja que ele diz, esta é a herança dos servos do Senhor, e o direito que de mim procede. Então, o direito que de mim é repartido, é entregue, é compartilhado. Eu dou a quem quero, eu dou a quem acredita, eu dou àquele que confia, aquele que descansa. Então, o noivo tem promessa para você, igreja, para você, noiva, para você, filha de Deus, filho de Deus. O Senhor tem promessa para você, mas Ele pede de mim e de você fidelidade. Ele pede de mim e de você submissão. Ele pede de mim e de você obediência. Façamos aquilo que agrada o coração do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. E agradeço mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de compartilhar a sua palavra com você, meu querido amigo, minha querida ouvinte. E se você já chegou também até aqui, gostaria que você compartilhasse o nosso canal com outras pessoas, que você deixasse o seu joinha, que você assinasse também o nosso canal, aumentando assim os inscritos, o número de inscritos, e compartilhando também pudesse aumentar com isso o número de inscritos, a fim de que essa plataforma, o YouTube, veja e entenda que nós estamos sendo de utilidade para as pessoas, elas estão se importando, estão sendo gratas, estão gostando. Então, abençoe assim com o nosso canal, com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, com os seus comentários. Pode ser também com os seus pedidos, mas faça conosco também aquilo que você crê no Senhor Jesus. Que Ele, então, abençoe a sua casa, a sua família, que Ele lhe dê a vitória, que você possa receber também essa promessa em nome de Jesus. Porque a promessa é feita, mas você precisa crer. A promessa é feita, você precisa absorver ela. A promessa é feita, você precisa acreditar. Você precisa confiar
que ele vai fazer, apesar das circunstâncias. Esse texto, esse capítulo todo mostra que as circunstâncias eram adversas, eram contrárias. Mas ele diz, continue acreditando, porque assim como eu fiz o ferreiro, assim como eu fiz o assolador, assim como eu fiz para proteger, eu tenho o controle de todas as coisas. O tempo vai chegar e a tua sorte vai mudar. Então aquele que te prometeu, ele é fiel. Creia, espere, confie que ele vai mudar a sua sorte. Como mudou a sorte de Israel, como mudou a sorte de milhares, de centenas de pessoas, como mudou e tem mudado, e vai continuar mudando, porque apesar que ele não muda, mas ele muda os corações, ele transforma as mentes, mas ele não muda. Exatamente por ele não mudar, é que nós não somos consumidos, nos fala Malaquias. Por Deus não mudar, por Deus não ser influenciável, é que ele continua agindo e trabalhando conosco da mesma forma, com justiça, com graça e misericórdia. E assim nós louvamos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.